Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Engenhando, o podcast do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado. Mais uma vez aqui comigo, Jamily, como é que você tá? Mais um episódio, estamos aqui juntos, né? Tô aqui substituindo os meninos, mas como é que você tá aí? Tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Bruno. Ai, Rafael, eu É. tô bem, graças a Deus, feliz de estar fazendo mais uma entrevista do nosso podcast. Muito contente com as visualizações, com os acessos. E vamos para mais uma que cada episódio é uma nova história de um engenheiro ou arquiteto, né? Hoje o nosso convidado é um ex-aluno, né, do nosso centro universitário, da nossa faculdade, que é o Bruno Pereira. Bruno, conta um pouquinho, né, da sua história, né? Quem é o Bruno, para quem está ouvindo, quem não te conhece, nem quem não te cruzou, quem não cruzou com você nos corredores da faculdade, quem não conhece o Bruno, quem é o Bruno? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Emily. Primeiro, agradecer o convite de vocês, né, para estar participando aí, que o podcast de vocês tem um papel importante aí para os alunos aí do curso, né? Me chamo Bruno Pereira, sou engenheiro civil formado na Unicerrado, tenho 39 anos e já trabalho em obra a vida toda, né? Já venho de família mesmo, minha família já, né, trabalha em obra a vida toda, eu mesmo há muitos anos, bem antes de ingressar mesmo na faculdade, né? É, e estamos aí, né? Hoje eu, né, tô aí no mercado trabalhando aí e é isso aí. Bruno, até pelo que você falou aí, só antes da gente continuar, então você já tem uma experiência antes mesmo de ter começado a engenharia, a sua família já mexia, já atuava na parte da construção e tudo mais, e aí você já tinha essa experiência antes. Você acha que isso te ajudou para você tomar essa decisão? Ou teve alguma outra influência para você decidir esse caminho? Então, sim, eu já trabalho na construção a vida toda praticamente, há vários anos, aí 20 anos em construção. Meu irmão mesmo trabalha na construção. Praticamente, na maior parte da minha família é dessa área, né? Vive nesse ramo. E sim, eu ingressei nessa área, trabalhei em vários setores nessa área, né? Em parte operacional mesmo, né? E com certeza, sim, foi o que me influenciou a escolher, sim, esse ramo, com certeza. Tudo bem. Bruno, então, quero muito agradecer você ter aceitado o convite e poder estar aqui com a gente hoje, né, mais um episódio. O papel, né, não só social de divulgar informações, de divulgar experiências e tudo mais, mas também com os nossos alunos, né? Cada dia mais a gente está crescendo em número de visualizações, tanto no Spotify quanto no YouTube. E aí eu venho convidar você que está escutando às vezes a gente pela primeira vez, que ainda não está seguindo o nosso canal, que siga o nosso canal no YouTube, ative as notificações para receber as novidades do nosso podcast e também siga a gente nas principais plataformas de streaming de áudio, né? Você que fica ligado no Spotify, em vez de ficar escutando música, só tá funk aí no carro, põe no Spotify, no nosso podcast, fica escutando um pouquinho sobre engenharia, sobre as atualidades aí do mercado, que a gente vai agregar alguma coisa para você. Mas vamos lá, né? Vamos parar de enrolação. Jamie, você como aluna, qual pergunta você não deixaria de fazer para o Bruno aí? Que, Bruno, se eu não me engano, você já está indo para 2 anos de formado, não é mais ou menos isso? Sim, sim, um ano e meio. É. Acho que agora dá 2 anos, meio do ano, né? Mais ou menos. É, isso mesmo, isso É. mesmo. Bruno, a minha pergunta é: a minha história é um pouco baseada na sua, e eu queria saber se você entrou mais no ramo da engenharia pensando em seguir, né, como você trabalhava antes, ou você realmente gostava, ou só para seguir mesmo os acontecimentos, e também como que foi para você é, entrar na engenharia assim, não de cara, você parou o ensino médio e entrou na faculdade, ou demorou um tempo e deu entrada? Porque assim, a nossa curiosidade de estudante, principalmente de engenharia civil, é saber como você teve o interesse, porque muitos de nós não sabemos como interessamos pela engenharia civil e por que escolhemos o curso. E também nós achamos que às vezes a gente devia ter estudado a fundo mais para depois entrar, trabalhado na área para depois entrar.
E eu queria saber de você, qual que foi a sua situação, como que foi as suas escolhas através da sua história. Certo. Então, como eu disse, né, eu já trabalho na construção civil há bastante tempo aí. Boa parte da minha família já atua nesse ramo aí. Digamos assim que eu atuei quase em todos os locais assim de uma construção, como a gente conhece, que é o mais usual para o nosso lado aqui, né? Eu trabalhei como ajudante de obra, como pedreiro, pintor, eletricista, de tudo eu já fiz um pouco. Sempre, sobre a pergunta sobre o ensino médio, sim, eu terminei o ensino médio e fiquei bastante tempo, se não me engano, não me recordo ao certo, mas acho que foram 12 anos antes de ingressar na faculdade. Foi um tempinho bom, entendeu? Porque, assim, não era tão acessível, na verdade, para estar entrando, e eu também não tinha uma certeza do que eu queria naquele momento para a faculdade. Foi bastante tempo, né, nesse percurso aí, mas eu sempre tive aquela vontade, sim, de retornar, né, estudar e fazer algo a mais, porque para mim não estava bastante só o ensino médio. Nesse tempo aí eu continuei atuando na construção civil e, e antes de eu ingressar na faculdade, um ano antes de eu ingressar na faculdade, eu ingressei num curso profissionalizante, que foi de mestre de obras. Aí eu fiz esse curso, e nesse curso eu conheci um professor que era engenheiro civil e que na época estava estudando para arquitetura. Ele ia se formar arquiteto também, ele era meu professor no curso. E ele incentivava a gente a não parar ali, entendeu? Ele sempre falava: vocês terminam esse curso, não para por aqui. Procura ingressar na faculdade e tal. E aquilo, e eu já tinha aquela vontade, aquele incentivo dele, acho que foi um incentivo muito grande para mim. Eu falei: eu vou fazer isso, eu não vou parar. E antes mesmo de terminar o curso, eu já comecei a me inscrever em algumas faculdades. Aí eu fiz alguns vestibulares, na época até passei em algumas faculdades em Goiânia, mas na época, porque assim, eu sou de Pontalina, né? Então, na época, para mim ir para Goiânia, eu teria que mudar para lá, né? Então, assim, foi algumas coisas assim que me fez esperar um pouco. Aí, na época, eu cheguei a me matricular em outra faculdade lá, que foi a Unip. Aí eu tranquei lá, deixei parado lá, e nesse meio termo saiu o vestibular da Unicerrado, acho que estava no segundo, era a segunda turma. Aí eu fiz o vestibular, passei na Unicerrado. E para mim foi mais vantajoso fazer no Cerrado, porque era mais próximo de casa, né? E com o tempo, assim, com o evoluir do curso, eu não me arrependo de jeito nenhum de não ter feito lá e ter feito aqui, sabe? Eu acho que foi muito bom, entendeu? Foi muito bom mesmo. Bruno, Levei um até pouco mais de tempo, né, do que o comum aí para me formar entre algumas dependências aí de matéria, semestre que eu tive que fracionar uma quantidade de matéria pelo custo, foram 7 anos de curso, mas enfim, não me arrependo nem um dia da escolha que eu fiz, não. Bruno, eu até ia fazer uma pergunta, porque na verdade a gente está cada vez mais recebendo alunos que têm, igual a pergunta da Gemini, como fazer a escolha. Cada vez menos a gente recebe o aluno que vem direto do ensino médio. A gente está recebendo muitos alunos que têm, vamos falar assim, uma experiência de vida maior e escolhem fazer engenharia. Só que essa Uhum. escolha da engenharia, muitas vezes a gente está vendo, né, e está percebendo nos primeiros semestres as dificuldades que eles têm para ter vamos falar assim, um nivelamento, por exemplo, em disciplinas básicas de matemática. Quando você fez, você acha que, eu não sei nem se o curso de Mesh Obras até te ajudou nesse sentido, mas você teve muita dificuldade no começo, porque a gente sabe, né, que notadamente o curso de engenharia é muito pesado na parte de matemática, principalmente nos primeiros anos. Você teve muita dificuldade nesse começo, ou até mesmo o curso de Mesh Obra te ajudou um pouco nesse sentido, porque você já, como assim, já tinha voltado um pouco a estudar, não estava crudo do mercado e fui ali para a cadeira de escola para estudar. Você acha que teve uma ajuda ou realmente foi punk, vamos falar assim, o começo do curso, e você toma aquele susto, né, com tanto cálculo, integral, derivada, física e aquelas loucuras todas?
Na verdade, assim, eu sempre tive uma facilidade maior com a área de matemática, sempre, né, tive essa facilidade. E na época do ensino médio eu era muito bom em matemática, então, assim, foi uma área que sempre me chamou atenção. E naquela época mesmo, assim, uma das minhas primeiras escolhas lá atrás, há vários anos atrás lá, uma das minhas primeiras escolhas foi tentar ingressar no curso de contabilidade, ciências Ciências contábeis, né? contábeis. Isso, na época a gente tinha opção, né, que era Morrinhos, mas eu cheguei a fazer uma vez lá e, enfim, algumas situações levou a não prosseguir naquele momento e eu ficar esse período aí sem estudar. É óbvio, né, que vários anos sem estar praticando ali acaba dando uma esquecida, né, dá aquele choque, sim, com certeza teve, mas assim, no curso eu já comecei a ver algumas coisas e eu comecei a lembrar por que que eu gostava daquilo, entendeu? Algumas coisas assim relacionadas com matemática. Confesso assim que no começo foi um pouco mais difícil, principalmente a parte de física, mas assim, os primeiros semestres para mim foi mais tranquilo, para falar a verdade. Eu acho que quando chegou nas matérias mais específicas que ficou um pouco mais puxado. E também com o tempo, né, correria, transporte para vir para a faculdade, assim, é um período bastante corrido, né? Depois que você já tem uma certa idade, você tem certas responsabilidades que talvez na época que você sai do ensino médio, talvez você não tenha, né? Então, assim, algumas coisas que levam a gente a ter um pouco mais de dificuldade. Mas foi isso, sabe? Eu achei, no início, falar a verdade para você, eu achei mais fácil do que mais para frente. Além disso, né, Bruno, acho que a gente pode colocar aqui, acho que para ninguém, né, é muito fácil começar, mas depois a gente vai encontrando nosso caminho, vai achando o caminho das pedras ali. Então, fica aquela mensagem, né, para todo mundo, não desista no começo, porque no final vale a pena. Sofre um pouco, a gente dá uma patinada, reprova, faz parte. Eu brinco, né, que faz parte reprovar na engenharia, mas não que seja normal, mas faz parte do processo, né, de formação. E eu acho que é até importante a gente entender, muita gente vitimiza a questão de reprovação, que meu pai vai me bater, vai me tirar da faculdade e tudo mais. Mas eu acho que é até uma mensagem a gente deixar, né, que a questão da reprovação faz parte do processo de crescimento pessoal. Porque você reprovar é você ter uma falha. E você ter uma falha é você ter que aprender a superar ela e dar a volta por cima. Então, acho que é muito importante a gente saber lidar com esses percalços. Mas vamos lá. Você teve a dificuldade, mas não tanto. Quais foram as matérias que te assustaram aí ao longo do curso? Você fala assim, não, não, não vamos citar nomes do Aref, tá? Não vamos citar nomes de professores, não Não cite o vamos. Aref. Mas quais foram as matérias que foram lá, que foram o terror do Bruno, que, pelo amor de Deus, tomem cuidado com elas, não brinquem. Estudem desde a primeira prova, porque é necessário. Teve alguma assim, você falou, nossa senhora, pelo amor de Deus. Teoria das estruturas, não. Qualquer coisa menos. Quem que foi seu Então, terror aí? inicialmente foi física, né? Foi lá com o professor Daniel, né? Inicialmente foi física, que foi um pouco tenso. Quando eu me deparei com a física ali, eu achei um pouco difícil, né? Inclusive, eu até desisti uma vez de, acho que física 2, se não me engano, eu tranquei um semestre a matéria porque estava muito, muito confuso na época. Posterior, eu acho que uma das matérias que foi bem difícil para mim também foi saneamento básico. Foi bastante difícil, inclusive eu fiquei de dependência nela, né, duas vezes, quase fiquei a terceira, foi bem difícil mesmo passar por ela. E por incrível que pareça, as matérias de concreto que o Aref deu foi muito boa, eu gostei muito, muito mesmo. Apesar que a gente estava num momento atípico, né, que era a questão, a gente estava em pandemia, com aula, né, não presencial, mas assim, foi muito bom, entendeu? Eu gostei muito mesmo, que inclusive me despertou uma curiosidade mais para esse lado, que eu ainda quero fazer algo, me especializar em alguma coisa nesse sentido, entendeu?
que é relacionada a concreto, concreto armado, estrutura, essas coisas assim, né? Bruno, Oi. você também comentou com a gente, já que você falou em concreto, abriu a palavra-chave na minha cabeça, eu lembrei das paredes de concreto, que você falou que você Sim. trabalha atualmente. Na hora que vocês estavam conversando sobre, eu fiquei meio impactada, eu falei assim, gente, muito interessante. Adoraria que a gente fosse em uma obra para ver, porque para nós que somos os ratinhos da engenharia, eu falo assim, que somos estudantes ainda, acho que tudo a gente pode aproveitar, né? Questão aqui agora, Sim. você falando, né, do nosso podcast, a gente entrevistando você, a gente aprende um pouquinho com cada um que passa aqui. E muito obrigado pela dica da matéria de concreto armado. Você falou que não foi muito difícil, para mim eu já estava assustando, pensando que ia ser bem complicada, porque realmente a gente não tem noção, né, do que vai ser, Sim. e a gente fica assustado de cara, porque eu te entendo em relação à física, nada contra os meus professores de física, mas sim a matéria que é bem complicada mesmo, foi muito complicado passar por elas, que ainda tenho que passar novamente. Mas eu quero saber mais também sobre as paredes de concreto que você tinha mencionado, porque eu fiquei curiosa, né, em relação principalmente a durabilidade dela, porque eu, como sou uma grande curiosa, me chamou mais atenção. Se você puder explicar um pouquinho pra gente em relação à durabilidade, a forma de se fazer tudo bem também, eu vou ficar agradecida. Até para a gente Certo. falar, né, Bruno? Esse gancho da Jamily aí é que, na verdade, hoje você atua nessa área, né? A gente estava conversando em off aqui antes, a Jamily puxando essa deixa aí. Você hoje trabalha numa empresa que faz só habitação, é casa, é comercial? Como que é? Explica pra gente aonde você trabalha hoje, como que está funcionando essa execução de parede de concreto. E aqui em Goiatuba mesmo, aonde que é? Só pra gente... Sim, então, atualmente eu estou trabalhando, né, na empresa, não sei se pode citar o nome aqui, mas Pode, pode. Nós não vamos falar mal se dela não, não. chama, Vou falar bem. tudo bem, chama LD Construtora, é uma empresa de Minas. Essa empresa é especializada em execução desse tipo de obra, que é parede de concreto, certo? Hoje a gente tem, não sei ao certo quantas obras não, a gente tem algumas obras aí espalhadas aqui próximo de nós. A gente tem um em andamento aqui em Goiatuba, tinha um em Tumbiara também, que a gente não tá mais nela, já passamos por ela, mas aqui de Goiatuba ficamos aguardando alguns recursos aí, mas agora já tá a todo vapor aí, a gente retomou nesse mês de fevereiro e tá lá, e a gente está executando lá. A gente trabalha, né, com esse tipo de material, que é a parede de concreto, que talvez para nós aqui não é tão conhecido, né, na verdade, é um sistema novo para nós aqui, né, mas que em outros estados aí o pessoal usa já há algum tempo, né. Como você disse, a gente estava falando aí, né, a gente hoje que tem, tem forma para execução da parede de concreto, que é a forma de PVC, tem a forma que é a forma de alumínio. A gente usa a forma de PVC, mas a gente também executa na forma de alumínio, só que a PVC hoje é mais usual, certo? Dentro desse ramo, a empresa executou vários tipos de obra. A gente está finalizando um prédio de 9 andares em Jandaia do Sul, lá no Paraná. A gente está finalizando lá, acho que inclusive ontem foi a concretagem, a última concretagem, que é das caixas d'água. E em Tumbiara a gente estava executando apartamentos, 3 prédios de 3 andares. E a gente executou também casa de alto padrão. E hoje, nessa obra que a gente está aqui em Goiatuba, que é onde eu atuo mais ativamente, né? A gente está executando casas térreas no caso. Mas a gente tem prédios também para executar nesse empreendimento aqui em Goiatuba. 3 prédios de 3 pavimentos também. Padrão popular, padrão médio, Sim, alto, sim, sim, padrão popular. certo? E só uma curiosidade, por exemplo, a terra, parece que a gente já tem
tem uma questão visual de enxergar melhor, parece que a gente encaixa ali e tal, fica a caixinha ali, né? Porque são paredes pré-moldadas. Agora o prédio, para a gente colocar, você vai ter as paredes, elas vão ter a função estrutural e a função de vedação, e aí vai uma em cima da outra, a laje, como que funciona essa ligação? Isso. É feito a parede, função estrutural, sim, e é montado, né? A montagem da forma é feita e faz o concreto da parede, laje, tudo num dia só, é concretado tudo junto. E funciona Aí, dessa forma. E aí você, né, segue soltando os arranques para cima e fazendo as armação e seguindo para cima, tá. mudando a Não, forma. é que parece que eu estava visualizando, tipo, aquelas paredes que a gente faz como se fosse linha de produção, fazia elas deitadas, e depois a gente tinha o Não, içamento e não, posicionamento. Então, eu faço a não, não. forma como se fosse uma Tem forma de um pilar, por exemplo, só que da parede inteira, e vou concretando por inteiro. isso, isso. Ah, A forma é montada no modelo da casa e você concreta parede, laje, tudo junto ali, numa hora, num dia só, no mesmo dia. e para passar as instalações elétricas e sanitárias, deve ser aquela É atenção, né? Porque não muito. pode errar, né? Você não pode errar de Não, jeito nenhum, porque não tem gente quebrar, é, né? Não, vou dar só uma quebradinha. Que Nossa, custa isso uma caixinha? sim, é muito legal, viu? Assim, né? Como eu já até falei com os meninos aí, né? E falei com vocês aí em off aí, né? Que vocês estão convidados aí lá, que lá vocês, no empreendimento que a gente está executando aqui, que sei lá, vocês vão acompanhar toda essa parte, né? Que, por exemplo, a gente usa fundação do tipo radier, lá no radier já vem ali passado tubulação de esgoto, algumas tubulações de água, e inclusive acho que intercomunicação também passa pelo radier, nessas casinhas que a gente está executando. E posterior a isso, o armador vem, faz a armação de todas as paredes em tela soldada, e as instalações são presas nessa armação. Tem um espaçador próprio que ela vai garantir que a caixinha vai ficar colada na forma, para não ficar tampada no concreto. É muito legal mesmo. Você vê o esqueleto da casa lá, com todas as tubulações passadas, todas as caixinhas. Tem essa desvantagem, com certeza, né? Que você tem que ser muito atencioso, não pode errar, porque se você deixar de colocar uma caixinha ou deixar algo mal executado, é um problema grande, né? Então, assim, a atenção é redobrada, mas se você ver por outro lado também, gera uma economia muito grande, porque você não tem quebradeira depois para fazer isso, né? Porque quando você pensa numa obra aí que é utilizado bloco cerâmico, bloco de concreto, né? Você vai fazer as tubulações, você vai cortar, vai dar quebradeira de parede, né? uhum. E nesse sistema não, tudo é passado antes e você concreta ali, molda a casa com tudo pronto. Quando você finaliza, que você retira a forma, todas as tubulações estão prontas, todas as caixinhas estão no local e é muito legal. E uma você falou que curiosidade. vai. Pode Ah, falar, Tiana. Pode falar, com pode falar. vontade. Bruno, você falou que vai começar uma obra aqui lá em Goiatuba? Vai A ser gente desse já começou, na formato? verdade. A gente Já já começou? conversou. Já começou Ah, isso. tá. Não, eu perguntei novamente, que o áudio falhou um pouco, porque é muito interessante que eu não tinha visto, porque não é muito usado, aqui na região pelo menos, esse método, né? Então, quando Sim. você falou que trabalhava com isso, na hora na minha cabeça, antes de você falar que a gente já estava convidado para ir lá, eu pensei, o Rafael podia organizar para a gente ir lá. Porque é muito interessante, porque, querendo ou não, a gente não vê muito isso aqui na cidade, e principalmente nos estágios que a gente faz, não vê muito. Então, acaba que é uma coisa nova, né? É igual aqueles meninos Sim. mais de fazenda, vai pra cidade, tipo assim, uma coisa nova, a mesma sensação. E eu queria te perguntar, qual a sua opinião? Se você, igual você falou em questão de custo, né? Que usa muitos tijolos cerâmicos ou os blocos de concreto, e tem toda aquela quebradeira. Você acha que seria mais, como é que eu vou dizer, mais um método melhor, com menos custo e mais durabilidade? Ou você acha que preferia a tradicional? A tradicional que eu falo é com bloco cerâmico normal, tudo mais, ou essa, né? Das paredes de Sim. concreto certinho, com a forma, como se fosse um pilar, né, Rafael?
Então, quando você parte para esse sistema, digamos assim, você tem que levar alguns pontos em consideração. É óbvio que todo tipo de sistema construtivo ele vai ter sua vantagem e sua desvantagem, né? Uma das desvantagens é essa questão que o Rafael falou, né? Se você esquecer de colocar uma caixinha ali, como que você vai fazer, né? Vai Acabou, ser um né? problema grande, né? E Como que você aí, vai gente, quebrar uma parede de concreto, né? não, Então, e vamos falar, né? O mal do brasileiro, né? O Nossa, brasileiro adora puxadinho. Você imagina, não tem jeito de fazer puxadinho, não tem jeito de fazer muita não modificação, né? tem, É mais não, complicado não tem de vou como. puxar aqui um pedacinho. É, quando você pensa em economia, por exemplo, é tipo assim, esse sistema ele é muito viável para a construção, por exemplo, de um condomínio, que você vai fazer aí, igual o nosso caso aqui, a gente tem 120 casas padrão popular, dentro do caso de 2 quartos e caso de 3 quartos, certo? Então, assim, ela é um modelo único, né? Então, ela se torna viável por esse motivo, porque, inclusive, o aluguel, a locação dessa forma, com essa empresa, ela é bem alta, entendeu? Qual, por exemplo, que eu citei, que a gente já fez casa de alto padrão nesse sistema, é para quem tem bastante dinheiro mesmo, porque o aluguel é muito alto, entendeu? Então, assim, ele se torna viável a partir do momento que você faz várias com a mesma forma, né? Eu Uhum. já pesquisei a respeito disso, inclusive com um técnico lá da Metro Modular, que veio para acompanhar a nossa pré-montagem, e ele fala que, assim, para se tornar viável, tem que ser feito no mínimo 30 casas usando a mesma forma. Abaixo disso, talvez não se torne tão viável, né? Então, assim, como a gente está falando, né, tem essa desvantagem, né, porque se você esquecer ou se você fizer algo mal executado, você vai ter um problema grande aí, né, que vai ser difícil de resolver. Mas, por outro lado, tem várias vantagens também, né, que, por exemplo, o tempo de execução. Quando você fala que você vai construir uma casa e você imagina a mão de obra, o cara trabalhando ali 1 mês, 2 meses fazendo uma casa, né? Duas pessoas ali trabalhando um Que mês, bom. 2 meses ali, né? Ou Uhum. mais, né? Até você deixar uma casa totalmente pronta, né? Você pensar em acabamento, tudo. Então aqui a gente fala aí que a gente executa atualmente com a nossa equipe que a gente tem lá, a gente consegue executar 4 casas por semana. Então, assim, a gente faz 4 casas toda semana. Então, assim, se você for pensar nisso Nossa. daí no método convencional, com certeza você vai associar um menor custo de execução aí, né? Com certeza, né? A parede de concreto, ela vem uma vantagem, que no caso, ela é concretada, como eu disse aí, parede e laje, tudo no mesmo dia, né? E posterior a isso, o concreto fica muito liso, muito homogêneo, e ele não carece de rebocar, entendeu? Então, assim, a parede já fica pronta, o cara vem ali só com disco de esbaixo, tira alguns coisinhas ali, lixa e textura a casa, pinta por dentro, a casa tá pronta, ela tá pronta para acabamento. Então, assim, quando você fala nisso, que é igual nesse caso, a gente tem, igual eu tô te falando, a gente tem 120 casas para executar, 76 apartamentos, aí nesse caso ela se torna muito viável, vai gerar uma economia muito grande. Mas se for 10 casas, por exemplo, talvez não vai ser tão viável. Bruno, então deixa eu entender. Você faz a parede, tem todas as instalações já embutidas nela, você vai concretar. Essa parede, você vai ter que tirar alguma rebarbinha que ficou lixando, só que você já não precisa, você não passa um gesso corrido, você não reboca, você não faz reembolso, faz nada. Se você for sentar piso no banheiro, você já senta direto, você textura do lado de Sim, fora, pinta, faz um selador e já vem pintando o lado interno também. sim. Então, totalmente direto. E todas as paredes da casa são do mesmo método? Ou tem, por exemplo, igual, às vezes na alvenaria estrutural, a gente fecha tudo de alvenaria estrutural, né, com bloco, só que você tem lá uma, duas paredes que são o método convencional para você passar a tubulação. Lá todas são de concreto? Sim, só uma parede que houve alteração no projeto, porque as casas, elas são todas geminadas, no caso, né? Todas Uhum. coladas uma na outra. E a cada fundação, cada radier é localizado duas casas. E tem um jardim de inverno no centro que, no caso das duas casas, e tinha uma parede que dividia esse jardim de inverno.
Porém, como o radier não se estende naquele local, basicamente não tem fundação nesse local, então não teria como executar a parede de concreto nesse local. E só essa parede que será de alvenaria estrutural. O restante da casa toda é de concreto. Nessa obra que a gente está aqui, a gente falando dessa obra de Goiatuba, né? A obra do Paraná, por exemplo, lá de Jandaia do Sul, lá no Paraná, era o contrário, as paredes externas, todo prédio externo era de concreto, parede de concreto, as internas era de alvenaria. Então, assim, E é aí, na uma verdade, opção, você pode fazer até um sim, drywall interno, né? Vamos falar assim, para sim, para com continuar na certeza, com mesma, certeza. na velocidade e questão de Uhum, praticidade, né? Você consegue sim. bem legal. Não, não, com certeza não vou arrumar um jeito de fazer visita, né? Sim, eu quero Porque que vocês vão lá, Por porque favor, assim, Rafael, me leve. Nem que seja eu quero na que roda do. vocês Eu quero que vocês vão lá conhecer, porque, sinceramente, é um sistema muito legal. Assim, quando eu entrei na empresa, eu entrei, na verdade, assim, a gente nem tinha começado a obra, porque, assim, na verdade, a gente começou aqui em Goiatuba essa obra, mas a forma, para vocês terem uma ideia, a demanda desse tipo de forma, ela é tão grande, assim, que leva, às vezes, meses para a empresa atender essa demanda. Então, assim, quando a gente começou essa obra de Goiatuba, a gente nem tinha a forma ainda, a gente estava apenas executando o radieiro. Então eu sabia que aquela obra seria daquela forma, mas eu nunca tinha visto ainda, né? Não sabia como que era, né? E aí quando eu cheguei na obra de Tumbiara, lá a obra já tava começada. Na verdade, uma empresa começou, não conseguiu tocar a obra, a gente pegou a partir do que eles já tinham começado. Então lá eu vi, né, toda essa questão aí, as telas armadas lá, as caixinhas passadas, e nossa, é muito legal mesmo. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ir lá e ver, principalmente assim, como está no ponto hoje que a gente está executando as casas, vocês vão ver todas as etapas no caso. Talvez não vai acompanhar só a concretagem, né, mas vai ver ali a montagem, o pessoal retirando as formas, abrindo as paredes, vendo as casas prontas, entendeu? É muito bom, muito legal. eu As acho que formas são de PVC? Sim, de PVC. São de PVC? É de Você falou de. PVC, mas ah, de Pode alumínio falar. também. Você falou que tinha É, alumínio e PVC, né? tem de alumínio e alumínio e PVC. As que PVC. eu conheço é alumínio e PVC. Ah, tá. Aí você falou que tem uma grade. Como assim uma grade? Essa grade vai no meio da parede? Como se fosse a ferragem, né? Vem a armadura, É, uma tela, tipo aquela uma tela que a Sim, tela. gente a coloca tela de soldada. chão, tipo aquelas telas Aham. soldadas Isso, que a gente usa em isso, tela piso, soldada. para reforço de piso. Vai Isso, dentro essa também dessas mesmo. paredes. Mas e Dentro da como que, parede. como que é feito esse? Vem como se fosse um projeto de cálculo estrutural, porque, por exemplo, vai montar um Sim, pilar, você tem todo o cálculo, né? Ali da bitola, tem variação de bitola, por exemplo, de uma parede para outra, uma tela né, mais grossa ou não. nesse tipo de obra que a gente está executando, no caso de prédios até 3 pavimentos, não. Ela é uma tela comum mesmo, se não me engano, a bitola da tela das paredes, eu acho que é 3,8, uma coisa assim, é uma tela fina. Mas a partir do momento que você fala em multipavimento, quanto maior a quantidade de pavimentos, maior a espessura da parede e maior o diâmetro da tela também. A gente já viu falar aí, acho que até 20 pavimentos nesse tipo de sistema de parede de concreto. Diferente. Temos que visitar Muito para entender interessante. melhor. Sim, Rafael, sim, Ah, pode falar, tem Jay. tudo a ver com essa matéria, né? Tecnologia das construções e tudo mais. Eu acho que podia organizar. É, não vai ter jeito de eu escapar dessa, eu tenho que levar os meninos lá. Mas Bruno, até vamos continuar o nosso papo aqui. Você saiu, certo. você entrou nessa empresa, tem o quê? Quantos meses já que você tá nessa Eu empreitada aí de entrei Alvenai? em, eu entrei em setembro. Entrei em setembro do ano passado. E a previsão para Na terminar essa verdade. obra tá para quando? Então, na verdade, a Cronograma? execução desse empreendimento de Goiatuba, a previsão inicial era 6 meses. Mas aí houve um imprevisto, questão de sociedade com a empresa dona do empreendimento.
ficou aguardando alguns recursos da Caixa, mudança de contrato, um punhado de entrevista aí que levou a gente, no final do ano, a gente entrar em recesso normal de fim de ano, né? E levou a gente ficar aí o mês de janeiro todo parado, aguardando aí o pessoal do empreendimento entrar com algum tipo de recurso, né? Então a gente só retomou, acho que, se não me engano, dia 13 de fevereiro agora. Nesse meio tempo a gente estava na execução dessa obra de Itumbiara e aqui estava parado. É, e a Mas a previsão para previsão acabar inicial aqui, era essa. e para acabar aqui, É, a a previsão previsão é hoje, né, era com o normal. inicialmente. Hoje eu não tenho uma previsão exata, porque aí houve algumas alterações, Ah, tá. inclusive foi dividido em três etapas a obra, acredito eu que assim, foi dividido em módulos, mas que vai ser finalizar um e terminar o outro. Então, assim, eu não tenho a previsão exata hoje da execução dessa obra de forma total, não. Mas geralmente é um método que é bem acelerado, bem rápido, entendeu? Então, assim, não demora muito, não. E você pretende, com o passar do tempo, continuar nessa pegada com essa tecnologia? Vamos falar, finalizando esses projetos que estão aqui na região, você pretende seguir nessa área ou já tem alguma coisa em mente? Ou, ou você, não, Não, agora eu então, vou abrir minha construtora que eu vou construir com, não vou trabalhar para os outros, que até a gente tem a gente pensa nisso, né? Não passa longe desse pensamento, não, né? Ou será que um dia talvez eu possa estar aprendendo aqui para um dia eu tá vendo isso daí, né? Realmente é um sistema muito bom que realmente eu gostei bastante, entendeu? É, assim, com a empresa eu não sei, assim, eu tô bem na empresa, né? Hoje é um pessoal muito muito bom que a gente tem, né, um certo contato ali que a gente tá sempre, assim, é realmente legal, um ambiente bem bom de estar trabalhando com eles. Eles sempre têm obra no estado de Goiás, a intenção deles é que eu continue com eles, assim, na parte no estado de Goiás, né? Uhum. Mas, assim, para o futuro a gente não sabe, né? Eu não sei se talvez eu vou querer estar muito tempo trabalhando para a vida para os outros. Talvez eu vou estar querendo, sim, no futuro ter a minha própria empresa, quem sabe, né? Vamos aguardar, né? Deus que guia a gente aí por um caminho bom aí, né? Bruni, vamos fazer uma outra pergunta. Que mensagem você deixaria para esses meninos que estão chegando na fase final aí para formar, que bate aquele desespero assim, o que que eu vou fazer da vida, né? Eu vou ficar sentadinho aqui na minha cidade, vou encarar o mundo, vou para o Brasil afora, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que você falaria para esses quase formados aí em engenharia que estão começando a ficar com o cabelo branco aí, de preocupação, o que que vai fazer da vida? Então, é, primeira coisa que eu falo, assim, para quem não tem muito contato com obra, é começar a ter contato com obra. Isso é muito importante, entendeu? Porque quem não tem muito contato com obra vai ter um pouco mais de dificuldade de se ingressar no mercado de trabalho. E, assim, tem que aproveitar, gente, tem que aproveitar, tem que especializar, procurar, a gente vê casos aí, né, de colegas aí, eu tenho colega aí que estudou comigo, que tá bem, né, que fez vários cursos aí, que fez uma pós, né. Então, assim, eu vejo, assim, que a pessoa tem que aproveitar as oportunidades que tiver, sim, com certeza. Eu mesmo, quando eu saí da faculdade, eu fiquei, assim, de início, assim, eu fiquei um pouco preocupado, assim, porque, assim, como eu citei antes aí, a gente, quando você chega a uma certa idade, você tem algumas responsabilidades, né? Família, talvez, né? Então, assim, que acaba prendendo a gente um pouco, né? Eu fiquei no começo, assim, muito acompanhando vaga de emprego, mas, assim, inicialmente sempre acompanhando ali o que estava no dentro do estado, né? Nunca buscando nada fora do estado para não ficar muito longe, né? E com o tempo eu até já comecei a olhar algumas coisas assim para estados talvez mais próximos, né? Até que apareceu essa oportunidade, né? Que está, né, aqui, né? Dentro de casa praticamente, né? E foi muito bom. Mas o que eu sempre falo é isso, que
que a pessoa tenha esse contato com a obra, principalmente quem está finalizando aí, tem esse contato com a obra, vai lá, visita uma obra, nem que seja uma obra ali do seu vizinho ali que está ali fazendo alguma coisinha, uma reforma ali, vai lá, conversa com o pedreiro, fala com o pedreiro o que, que ele está fazendo, por que, que ele está fazendo aquilo, o que, que é aquilo, entendeu? Assim, porque você passa a conhecer esse universo, né, da construção civil, né? Porque às vezes só a teoria, às vezes não, a teoria somente ela não é suficiente, né? A pessoa vai ficar totalmente perdida, né, no mercado aí depois, né? É isso. É aquela coisa, né? Igual você está falando muito, né? Você tem família, você tem, como disse, você tem uma ligação. Eu ainda brinco muito, né? Independente se é homem ou mulher, hoje em dia, se você tem a oportunidade de ir para onde for, seus 5, 6 primeiros anos de carreira, e não é a hora de você pensar em ficar rico e ficar quietinho dentro de casa, né? Se tiver que ir para longe, vá, vá ganhar experiência, vá ganhar dinheiro, mesmo que seja longe, para depois você ter mais tranquilidade, né? Porque se você ficar esperando como diz, o emprego certo, a vaga certa e cair no seu colo, pode ser que não aconteça. Pode ser que dê a sorte, igual no seu caso aí, de dar certo, né? De você encaixar com a proposta no lugar certo, na hora certa, no momento certo de carreira que você tinha, na experiência que você tinha com obra, para casar. Mas pode ser que não apareça. Então, se tiver que ir para longe, que vá, né? Mas você já tinha uma Sim, situação um sim. pouco diferente, né? De família e tudo mais que dependia. Mas é legal, faz parte, né, de às vezes ter que escolha de largar tudo e encarar o mundo aí para ver o que vai acontecer. Sim, outra coisa também que eu sempre falo, assim, que a gente tem que. E a faculdade, ela dá muita oportunidade nesse sentido, que é você fazer parceria com os seus colegas, assim, porque eu digo por experiência, assim, quando a gente sai do curso, você sai bastante, inicialmente, assustado, né? E agora, né? Eu sou engenheiro, e agora? O que que eu vou fazer, né? Como que vai ser? Quando meu primeiro projeto surgiu, eu fiquei quase que em pânico, né? Como que eu ia fazer? Qual que é o preço? A maior dificuldade foi essa, como precificar esse projeto? Como que eu vou dar preço para isso aqui? Entendeu? Eu nunca fiz, né? Então, assim, eu busquei lá aqueles colegas que inclusive, já tinha formado primeiro que eu, ou como que você faz? Como que você precifica aqui? Você calcula no valor do metro de obra, como que é e tal. Ouvi uns três opiniões, uns três valores diferentes que os caras estavam fazendo. E a partir disso que eu consegui, né, dar o preço do meu primeiro projeto que eu fiz no caso, né? E é isso, sabe? A gente tem que buscar esse tipo de parceria, a gente tem que estar em contato com os colegas, porque às vezes você vai precisar no futuro ali, você tem certeza que você vai precisar disso, né? E eu tô em contato com alguns aí, que é o Celcinho, o Pedro, a gente está sempre em contato, sempre conversando, né? E a faculdade te dá essa oportunidade de você fazer essa amizade, ter essa parceria, e você tem que aproveitar isso. Não pode pensar em forma individual, que no final você vai ficar um pouco perdido nisso daí, entendeu? É aquela bela palavra que você escutou a vida inteira na faculdade, né? Networking. A relação com as Sim, pessoas aí faz uma diferença gigantesca, né? De ajuda, com de certeza. apoio, de dúvida, né? Assim, além de parceria para fazer, né? Às vezes você sou bom numa área e não sou tão bom em outra. Não, colega, vem cá, você que Sim, é bom para fazer o outro projeto? Vamos fazer uma parceria? Eu ganho, você ganha e vamos tocando em frente, todo mundo junto aí, né? Então, o networking é isso. extremamente importante e muitas vezes os meninos vão brigando ao longo do curso e cada um vai para o seu caminho e não consegue manter essa união pensando no futuro, quanto vai ser importante, né, ter esses contatos aí. Com É certeza. muito difícil. Pessoal, acho que a gente pode estar caminhando para a fase final aqui. Bruno, queria te convidar a deixar uma mensagem para os meninos que estão aí escutando a gente, para os convidados que estão escutando a gente, né, sobre o mercado, sobre a graduação. O que você quiser falar, o espaço está aberto para você. Se quiser fazer aquele merchan, me contrate, ligue para Bruno, e tal, pode ficar à vontade. Certo. Então, o que eu falo, assim, que às vezes as pessoas até me perguntam, né? É que eu já ouvi muito isso, né? Se eu já
Se no tempo de faculdade eu pensei em desistir, eu sempre falo que não, que eu nunca pensei em desistir, porque eu acho que realmente, apesar do tempo que eu demorei para ingressar nesse curso, eu acho que foi a hora certa mesmo de eu ter ingressado, porque foi uma escolha certa. Então, assim, é, que as pessoas não tenham dúvidas, né? A não ser que você realmente vê que, né, que aquilo ali não é para você, né? Um dia você vai entender isso daí, né? Mas se você escolheu isso, que você não tenha dúvida, que você siga nisso daí. O mercado hoje não tá, digamos assim, dos melhores, mas tem vaga para todo mundo, sim, trabalhar. Talvez eu mesmo, quando eu saí da faculdade, eu não imaginei que eu ia entrar nesse ramo, nesse tipo de obra, né? E, assim, o sol nasce para todos, né? Então, assim, correr atrás né, vai dar certo, vai dar certo. Ninguém vai ficar, né? Não pode ficar parado, não pode ficar parado, tem que correr atrás, é isso aí. Não pode parar, né? Porque Não, com já certeza não. formou o pior que, assim, é, a gente sempre fala que uma das coisas piores é formar, mas eu penso que não. O pior é quando você termina, você fala, e aí? O que vai fazer agora? O que vai acontecer Sim, agora, né? Mas é muito bom você ter compartilhado a sua história com a gente. Como que foi para você essa experiência que nós, eu não, generalizando todo mundo, os que tá entrando, os que tá na metade, os que tá saindo, é muito importante a gente ouvir histórias diferentes, porque muitas das vezes a gente está até desmotivado em relação à faculdade. Não por conta de ser difícil, porque às vezes a gente pensa que não tá no curso certo, a gente quer parar. Então, assim, ouvindo a sua história, ouvindo você contando todos os relatos, e teve muita coisa, né? Assim, muita coisa que eu falo. Teve algumas coisas para poder te atrapalhar, que você teve que diminuir a grade, e assim, sim. você tinha parado um tempo em relação aos estudos, mas eu fico muito feliz também que você continuou, né? É muito bom ver, ouvir a sua história. E te agradecer, Bruno, por participar do nosso podcast também. Agradecer, por ter nos convidado para ir na obra. Com certeza, eu espero que meu querido professor Rafael vá, né, com a gente na obra. Eu pretendo. Certo. E ele vai entrar em contato com você, eu acho, na carinha dele, pra gente marcar pra ir lá. Te agradeço por trazer essa experiência pra gente, que querendo ou não, que pra mim aqui, escutando, ouvindo a sua história, é uma experiência muito agradável, uma experiência muito boa. E é isso. Muito obrigada por ter participado. E quem sabe mais pra frente a gente vai estar lá, né, na sua obra, te fazendo várias perguntas Sim. novamente. Eu que agradeço pelo convite, né? Foi muito bom participar com vocês aí. E, né, tá firme o convite aí, viu, Rafael? Marca aí, organiza aí com a turminha aí, vai lá, a gente conversa aí, né? E o pessoal devidamente com os EPI, é óbvio, né? E vai lá e faz as perguntas que vocês quiserem, que eu vou estar lá totalmente à disposição de vocês para apresentar o que a gente tem lá, que eu tenho certeza que acho que ninguém vai sair de lá sem achar que é uma coisa bem, no mínimo, curiosa, interessante, não. Com certeza vocês vão ver que é um conhecimento a mais, que é muito bom, muito legal mesmo. Bruno, você não precisa nem ter dúvida. Mais tardar, daqui 2 semanas, a gente já está organizando aí. Semana que vem a gente vai ter um evento aqui na faculdade. Você já fica convidado, né? Uma empresa, uma grande empresa vai estar vindo aqui, uma multinacional vai estar vindo trazendo os materiais aqui, como amostras de materiais e tudo mais. E aí vou te passar o convite também, né? Fazer o convite oficial para É, você. E pode ter certeza que a gente vai agendar aí, e a gente vai fazer uma ou duas visitas aí, a gente vai dividir as turmas aí e vai com organizar para certeza. poder estar visitando você e vendo essas etapas de obra. E tenho certeza que todo mundo vai achar muito interessante e vai conhecer um pouquinho, né? Às vezes a gente conversa, dá ideia, vai falando aqui, mas quando você vê na prática é muito diferente. Sim. Então, É, só tenho que te agradecer, porque eu acho que nós vamos até mudar o nome desse podcast lá, desse episódio do podcast, nós vamos colocar lá Bruno Pereira Parede de Concreto, alguma coisa nesse sentido, porque tem tá que, certo. quem não está escutando só para escutar a história do Bruno, acho que tem que conhecer esse método construtivo e ver que é o método que a gente está usando numa cidade de pequeno porte, né? Não é só Sim,
que às vezes a gente fica pensando, né? Ah, eu não uso isso daqui porque só usa fora do Brasil, só usa em São Paulo, só usa em grande centro. E às vezes a gente, aqui não tem mão de obra especializada para fazer esse tipo de serviço. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Ou escutou isso. Uhum. Então é muito importante a gente ver esses sistemas construtivos sendo executados aqui. Se eu tivesse pensado um pouquinho antes, dava para fazer um TCC, né? Dá para a gente fazer uma pesquisa bem a fundo ali, Sim. fazer um TCC sobre o método executivo, fazer uma comparação, dar uma temática legal e quem sabe ainda dá tempo da gente organizar. Mas, de novo, né? Muito obrigado pelo seu tempo, por ter cedido um pouquinho aí do seu descanso para vir falar com a gente. Eu acho que é muito importante a gente ouvir e trazer essas experiências que vocês aí têm e com certeza a gente tem muito a agradecer a você por ter cedido esse tempo para a gente. E fica aqui, né, o nosso muito obrigado, à faculdade, o curso e o nosso podcast também está de portas abertas para assim que sempre você precisar trazer alguma novidade. Ó, tô com um método novo, vamos falar desse método. Tive experiências, finalizamos a obra, vamos vir falar de novo, vamos trazer, às vezes, um gestor da empresa que está por aqui, vamos fazer uma gravação, vamos levar os alunos, vamos levar ele da faculdade para conhecer a faculdade. Então, a gente, né, da Cerrado agradece muito e agradece a empresa também por estar proporcionando essa possibilidade de a gente ter essas visitas, né, com vocês. E a gente Sim. espera mesmo que concretize logo, logo, para que eu leve a Jamie para ver como que faz essa parede de concreto lá. Tá bom? Com certeza. Bruno, Não, eu que muito agradeço obrigado vocês mesmo, viu? aí. Eu que agradeço e pode ter certeza que pode me convidar aí para o evento da faculdade que eu vou assim. Vou ser sincero com você, de vez em quando bate uma saudadezinha desse ambiente aí de faculdade, viu? É muito legal, bate saudade de vez em quando. E com certeza eu vou, sim, vou nesse evento de vocês aí, com certeza. Jamie, brigadão, parceira, por ter ajudado no podcast. Sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Você que está acompanhando a gente até o final, não está seguindo a gente ainda no nosso podcast, siga a gente no podcast Engenhando, o podcast do curso de Engenharia Civil da Unicerrado. Ative as notificações para receber as novidades, né? Sempre que tem uma notícia nova, um episódio novo, siga a gente. E se você também não está seguindo a gente nos canais de streaming, siga a gente lá para receber também os nossos novos episódios, Spotify, Deezer, Apple Podcast. A gente está lá em todos os lugares, escute a gente que cada dia a gente está aumentando nosso número de visualizações, né, não, Jamie? Tá bombando, hein? Eu mandei os números lá no grupo, o Tá trem bom, tá, mano. tá, Tô adorando e eu não fazer mandei essa. os dados ainda, estamos internacionais, estamos muito bem visualizados na Espanha e em Portugal, se eu não me engano. Nossa, Fora do Brasil, estamos escutando nosso aí podcast. sim. Tá vendo, Bruno? Muito bom. Isso aí. Pessoal, muito obrigado, bom final de semana, bom descanso para todos e espero receber logo vocês em um novo episódio. Sempre que precisar, estou aqui à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.